Olá pessoal, tudo bom? Então vamos começar a estudar agora uma parte da física chamada dinâmica, tá? Então, primeiramente, a dinâmica é uma parte lá dentro da mecânica, e a mecânica a gente lembra que é a parte da física que estuda os movimentos, tá? Só que a dinâmica é a parte lá dentro da mecânica que estuda as causas dos movimentos, tá? E aqui dentro da dinâmica, né, um tópico bastante importante são as leis de Newton, tá bom? Essas leis, conforme já foi visto anteriormente, já foi comentado, elas foram publicadas pelo cientista Isaac Newton, tá? E são dos fundamentos da mecânica clássica, tá bom? Então hoje a gente vai estudar a primeira lei de Newton, que também é chamada de princípio da inércia, tá? Mas primeiro a gente tem que ter ideia do que é uma força, tá bom? Nas nossas aulas aqui envolvendo as leis de Newton, o conceito de força vai ser bastante utilizado, tá? Então, primeiramente, nós temos essa ideia de força quando a gente puxa ou quando empurra um certo objeto. Ó, esse cara aqui puxando essa corda, a gente fala que ele está aplicando uma força, tá? Aqui, a pessoa empurrando a outra também está aplicando uma força. Aí aqui já é bom a gente ver um termo que é bastante utilizado no dia a dia, tá? Que é a ideia de fazer força, tá? No dia a dia, não tem problema nenhum você usar esse termo aqui, né? Eu estou fazendo força para poder empurrar uma estante, para poder puxar alguma coisa. Só que, cientificamente falando, você não consegue fazer uma força, tá? A palavra fazer dá a ideia de criar, e você não está criando nada, tá? Você está aplicando uma força, tá bom? Então, a pessoinha aqui, quando está puxando a corda, está aplicando uma força nessa corda. O cidadão aqui, quando está empurrando o outro cara, está aplicando uma força nesse cara, tá? Mas aí vai, né? A gente tem essa ideia, né? A gente fala que é uma ideia intuitiva de força, mas o que vem a ser força, né? A gente fala que é um agente físico, tá? Algo relacionado aqui com a física, capaz de causar num certo objeto ou uma deformação ou uma alteração no seu estado de movimento, tá bom? Então, olha só. Então, uma força pode causar uma deformação no objeto. O nosso amiguinho inteligente aqui, quando ele esmagou a latinha na testa, né, ele aplicou uma força na latinha, certo? E fez com que essa latinha amassasse, ou seja, a força agindo na latinha causou deformação, tá? Então a gente fala o seguinte: a força age num corpo, a força age num objeto. E quando ela age num objeto, ela pode causar uma deformação nesse objeto, é o que tem aqui. Ou pode causar uma alteração na velocidade, tá? Então, se eu tiver um corpo em movimento e uma força agir nesse corpo, pode fazer com que esse objeto pare, tá? A pessoa está dirigindo um carro lá pela rodovia. Assim que ela aciona os freios, né? Assim que os freios são acionados, esses freios aplicam uma força no carro, certo? E essa força aplicada faz a velocidade diminuir até parar, tá? E se o corpo estiver em repouso, a força aplicada pode fazer com que ele comece a se mover, tá? Mesma coisa lá no carro. Se o carro estiver parado e eu ligo ele e dou uma arrancada, o motor do carro
de maneira bem simplificada, aplica uma força nas rodas do carro, né? Essa força é transmitida por toda a engrenagem, por todos os mecanismos internos lá do carro, até chegar nas rodas. E aí, um corpo em repouso, né? Um carro que está em repouso, começa a se mover. Tudo bem? E aí, com base nisso, que chega a ideia de primeira lei de Newton, também conhecido por princípio da inércia, tá? Que a gente pode dividir em duas partes, tá? Na primeira parte, se um corpo está em repouso, tá? Se um corpo está em repouso, se um corpo está parado, a tendência dele, ou seja, ele quer continuar em repouso, tá? A menos que uma força obrigue ele a começar a se mover, tá? A gente costuma às vezes chamar essa inércia de preguiça dos corpos, né? Porque o objeto quer ficar do jeito que ele está. Se o negócio está parado, a tendência dele é continuar parado. E quando que ele vai começar a se mover? Quando uma força obrigar ele a se mover, tá? É o caso do carro. Ele não vai começar a se mover do nada. O carro vai começar a se mover quando uma força agir sobre ele, tá? E a segunda parte, então a primeira parte fala sobre a ideia de repouso, certo? E a segunda parte da primeira lei de Newton, tá? Vai falar sobre a ideia de movimento, tá? Então, o que diz a segunda parte da primeira lei de Newton? Se um corpo estiver em movimento, então tem aqui um objeto, vou desenhar uma bolinha, que acaba sendo mais fácil de desenhar. Esse objeto está se movendo. A tendência dele é continuar em movimento. Mas não é qualquer tipo de movimento. É um movimento retilíneo, tá? Então, se nenhuma força agir sobre esse objeto, ele vai ter a tendência de continuar seguindo em linha reta e uniforme, ou seja, com velocidade constante, tá? Este CTE que eu escrevi aqui, tá? É uma abreviação de constante, tá bom? Então, ao invés de escrever constante, eu posso escrever CTE. E ele só vai mudar isso, né? Só vai mudar a velocidade, ir mais rápido ou mais devagar. Ou mudar a sua direção, ou seja, virar para a direita ou virar para a esquerda, tá? Ou alterar a velocidade, o valor da velocidade, se uma força agir nesse objeto, tá? Então ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força o obrigue a alterar, faltou um R aqui na digitação, esse movimento, tá? Ficou confuso? Fica tranquilo que por meio de alguns exemplos fica mais fácil para a gente entender, tá bom? Então, ó, primeiro exemplo. Quando um ônibus parte, né, um passageiro sente-se atirado para trás em relação ao ônibus, né? Então, está o ônibus aqui, certo? Está aqui o chão, está aqui as rodas do ônibus, e nós temos um passageiro em pezinho ali no ônibus, tá certo? Quando o motorista dá uma arrancada brusca, o coitado do passageiro se sente arremessado para trás. E só não vai cair se ele segurar em alguma coisa, né? Por que que ele se sente arremessado para trás? Porque a tendência do passageiro é permanecer em repouso em relação ao solo, tá? Então o passageiro está aqui em relação ao solo nessa posição. Quando o ônibus dá uma arrancada, né? Quando o ônibus sai, né, dá aquela arrancada, não é que o ônibus empurra o passageiro. Ele tem a tendência de continuar no mesmo lugar em relação ao solo, tá? Essa aí que é a ideia da inércia, ó. Ele tem a tendência de continuar no mesmo local, tá certo? E ele só vai começar a se mover
se uma força obrigar ele, tá? Mais especificamente, né, ele só inicia o movimento junto com o ônibus se uma força agir nele. Mais especificamente, quando ele segura num banco que está aqui do lado, né? Quando ele segura naquela barra de metal que tem aqui em cima no ônibus. Então, isso daí que vai aplicar força, que vai fazer com que ele se mova junto com o ônibus, tá certo? A outra situação, quando o ônibus freia, né? Então, o ônibus está indo aqui, se movendo, certo? O ônibus está indo com uma certa velocidade e o passageiro que está ali dentro, ele segue com a mesma velocidade do ônibus em relação ao solo. Se o motorista dá uma freada brusca, tá? Se o motorista dá uma freada brusca, o passageiro ele se sente arremessado, atirado para a frente em relação ao ônibus, né? Olha o passageiro sendo jogado aqui para frente. Por quê? Por inércia, ele tende a manter a velocidade constante em relação ao solo, tá? Então, se você olhar o passageiro em relação ao solo, ele tem a mesma velocidade do ônibus. Motorista freou, ônibus, velocidade do ônibus diminui. Mas a velocidade do passageiro não diminui, né? Não teve nenhuma força ainda, não diminuiu. Não teve nenhuma força ainda que fez com que ele parasse. Por isso que ele se sente sendo jogado para frente, tá bom? Um outro exemplo, né? Quando você vai ter a realização de uma curva. Quando um carro se movimenta numa estrada reta, com uma certa velocidade, quando ele entra numa curva, por inércia, ele tende a manter a sua velocidade constante, né? Todo mundo aqui já deve ter andado de carro, né? Imagina aqui o carro. E quando o carro faz uma curva para a direita, né? Os passageiros se sentem jogados para a esquerda, não é? Para e pensa, você está lá de carro, o motorista vira para a direita, você se sente jogado para a esquerda. E se ocorre uma curva para a esquerda, né? O que acontece? Os passageiros se sentem jogados para a direita, para o sentido oposto do que está ocorrendo na curva, não é? Por que isso? Porque a tendência dos passageiros e do carro é seguir em linha reta. Olha o carro aqui, tá? E os passageiros lá dentro. Ó, o carro está seguindo em linha reta. O carro está seguindo em linha reta. Assim que ele vai tentar fazer a curva, olha a tendência do carro, seguir em linha reta, tá? Se a curva aqui foi para a esquerda, todo mundo tem a tendência de seguir em linha reta, certo? A gente fala que o carro está saindo pela tangente à curva. O que é uma tangente? Se eu tenho uma curva aqui, a tangente é uma reta que pega essa curva num único pontinho, tá? E segue em linha reta aqui. Essa aqui é o que a gente chama em geometria de reta tangente, tá? Tanto que muitos acidentes ocorrem em época de chuva ou quando tem óleo na pista por causa disso. Por quê? Quem que vai aplicar a força, né?
Quem que vai aplicar a força para fazer com que o carro faça a curva, não é? A força que muda a direção do movimento vem do atrito entre os pneus e o solo, tá? Então, o que é o atrito? Se eu olhar o solo, ele tem rugosidade. Se eu olhar o pneu, ele também tem rugosidades, certo? Essas rugosidades, elas vão se encaixando, entre aspas, ocorre um encaixe entre elas, tá? Num dia de chuva, num dia de chuva, ou se você tem óleo na pista, tá? A chuva ou o óleo ali na pista vai fazer o quê? Vai acabar entrando nessas rugosidades, preenchendo e acaba diminui a aderência, tá? Então, por isso que acabam ocorrendo essa falta de aderência e ocorrem os acidentes, tá certo? Outra situação que costuma ocorrer, né, de que a inércia está envolvida, é a questão seguinte: se ocorre uma freada brusca e a pessoa está sem o cinto, né, por inércia, a pessoa é arremessada para fora do carro, tá? Mesma coisa quando você está andando de bicicleta e puxa de uma vez o freio, você é jogado para frente. Ou então quando a pessoa está andando a cavalo e o cavalo para de repente, o cavaleiro também se sente arremessado, né? Por quê? A pessoa, por inércia, tem a tendência de seguir em linha reta, tá? Então não ocorreu uma força, nada empurrou o passageiro para ele sair voando aqui pelo carro, tá? Ele simplesmente seguiu por inércia. O que vai fazer com que ele pare? Uma força aplicada pelo cinto de segurança, tá? Então, o cinto de segurança, a função dele é aplicar uma força, tá? Então, o cinto de segurança, a função dele é aplicar uma força no passageiro. É aplicar uma força no passageiro, evitando que ele siga em linha reta. Olha aqui, sem cinto de segurança, o carro freou bruscamente, o passageiro foi arremessado. O que aplicou a força para ele parar foi o para-brisa do carro. Passageiro usando cinto, o que obrigou ele a parar? O cinto. Então evitou um acidente, evitou uma colisão, evitou algum machucado ali, tá certo? E, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, por lei, crianças de até 10 anos têm que ficar no banco traseiro do veículo, tá? Mesmo que seja uma criança grande. E usar individualmente o cinto de segurança, como é o caso dessa criança aqui, ou um sistema de retenção equivalente, que é o caso aqui das cadeirinhas, tá? Detalhe, todos os passageiros devem usar o cinto de segurança, tá? Se uma fiscalização parar e tiver alguém sem cinto, o motorista acaba sendo multado, tá bom? E para a gente encerrar essa parte aqui da inércia, nós vamos falar da ideia de massa de um corpo, tá? Como a gente vai ver mais para frente, massa é diferente de peso, tá? Massa e peso são coisas diferentes, embora no nosso dia a dia a gente costume dizer assim, o peso de um pacote de açúcar é 5 kg, na realidade o correto é falar que a massa do pacote de açúcar é 5 kg, tá? E uma coisa importante com relação a isso é o seguinte,
Os corpos que possuem maior inércia são aqueles de maior massa, ou seja, mais leve, menor. Opa, bugou o negócio aqui. Menor inércia, tá? Então, por exemplo, é mais fácil você empurrar um carrinho vazio do que um carrinho de compras cheio. Por quê? Menor inércia. Agora, um objeto mais pesado possui maior inércia, né? O carrinho de compras cheio oferece maior resistência para sair do repouso, né? Então, esse cara aqui com o carrinho de compras cheio tem que aplicar uma força maior no carrinho para poder movê-lo. Por quê? Mais pesado, maior inércia, tá? Uma aplicação disso são as placas de limite de velocidade. Não sei se vocês já repararam, vai estar mais ou menos assim. Carros leves, né? Você vai pegar uma pista, e, em geral a velocidade máxima permitida para eles é de 110 km por hora. Agora, caminhões, ônibus e veículos pesados, em geral a velocidade máxima permitida para eles em pistas em boas condições é de 90 km por hora, né? Mas por que isso acontece? Bom, um carro mais leve, como a gente viu, tem menor inércia. Então, se for necessário uma freada brusca, para parar ele, acaba sendo mais fácil. Por quê? É necessário uma menor força agindo ali, já que a massa dele é menor inércia. Agora, os caminhões, né, eles têm que andar a uma velocidade menor, por quê? Por eles serem mais pesados, inércia maior. Então, para você conseguir parar um caminhão, é necessário aplicar uma maior força nele. E nem sempre vai ser possível os freios aplicarem toda a força necessária para parar aquele caminhão a tempo de evitar um acidente. Tudo bem? Então, conclusão. Nós podemos associar, tá? Nós podemos, então, associar a massa de um corpo à sua inércia, tá? Então, a gente costuma dizer o seguinte. Opa, essa aqui. A massa de um corpo é a medida numérica da sua inércia, tá? Então, esquematicamente, né, só reforçando o que a gente falou, só para reforçar o que a gente falou, se a massa de um objeto for grande, ele tem grande inércia. Se a massa de um objeto for pequena, ele tem pouca inércia. Tá certo? Então, por enquanto é isso daqui. Bons estudos a todos, pessoal. Até mais.